na parte de quinta-feira, cruzando uma linha. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos 17, versos 24 até 34. Versos 24 em diante. Aqui lemos: Ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Este Deus apresentado por Paulo aos atenienses era totalmente diferente dos deuses pagãos que eles adoravam, porque era um Deus todo-poderoso que dava a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens. Ou seja, Paulo estava falando de um Deus criador, que fez tudo a partir de um casal, Adão e Eva, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27, para que buscassem ao Senhor se porventura, tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. É um Deus próximo, é um Deus que está perto, é um Deus pessoal. É muito diferente dos deuses pagãos, cruéis, irritados, maldosos, que o paganismo adorava. E o verso 28, porque nele vivemos. Percebam, Paulo abriu a mente dos atenienses, dizendo: este Deus que vocês adoram como Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando para vocês. É o Criador de todas as coisas, é o mantenedor da nossa vida, nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebam que o Deus apresentado por Paulo não é um Deus que criou e abandonou a criação, mas é um Deus que olha para você, que cuida de você, sua respiração, o seu andar, o nosso comer e o nosso beber, o nosso dormir e o acordar cada manhã. Nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos em Deus. Existe uma íntima ligação entre o Deus e as suas criaturas. Ele não nos abandonou, ele nos ama, porque também alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo condenou a idolatria de uma forma muito sutil. Ele teve tato para falar contra a idolatria, mostrando que o Deus da Bíblia está acima de tudo isso. O verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Bendito seja Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Os pecados por ignorância não conduzem à perdição, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Queridos, muitas pessoas fazem as coisas erradas pensando estar fazendo o que é certo, porque eles seguem a pequena luz que eles têm. Por isso Paulo está dizendo: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Tem que haver arrependimento. Temos que confessar os nossos pecados. E o verso 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aqui Paulo chegou ao clímax do seu argumento, mostrando que existe alguém que morreu por nós, que ressuscitou por nós, e que existe um dia de juízo, em que vamos prestar contas de tudo o que fizemos ou pensamos, porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo. Os atenienses nunca tinham ouvido falar de juízo. Todos viviam como se não precisassem prestar contas a ninguém. Hoje, muitos vivem como se não precisassem prestar contas a ninguém. Mas, queridos, existe um dia de acerto de contas. É o juízo celestial, é o tribunal de Cristo.
nós vamos prestar contas de tudo que fizemos, pensamos e falamos. Tem determinado Deus um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial. Nós sabemos pela profecia de Daniel 8,14 que o juízo celestial começou em 1844 com os mortos e vai passar o juízo para os vivos quando for aprovado o decreto dominical. Todos serão julgados e o varão que julga é Jesus Cristo, porque o Pai a ninguém julga. João 5,22 diz, porque Deus, o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Queridos, Jesus Cristo é este varão mencionado por Paulo aqui, que vai julgar a todos, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Jesus está vivo. Jesus vive e nós viveremos também. Verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e tinha uma mulher por nome Damaris, ou Damaris, e com eles outros. Existiram conversos ali em Atenas? Sim, louvado seja Deus. Alguns se converteram. É interessante notar que Paulo citou alguns escritores daquela cultura. Paulo era um homem culto. Ele estudou a religião dos pagãos atenienses para poder conversar com eles. Ou seja, Paulo usou sua familiaridade com as crenças deles para buscar um terreno em comum, apenas para depois avançar e conduzi-los a Jesus Cristo. Sem dúvida, ao buscar alcançar os outros, ter familiaridade com o que eles acreditam e buscar pontos em comum pode ser um método poderoso de alcançar pessoas. Queridos, quando queremos alcançar as pessoas, nós iniciamos conversando sobre assuntos que interessam a essas pessoas. Se eu estou conversando com um médico, eu vou falar sobre medicina ou sobre saúde. Se eu estou conversando com um advogado, eu vou falar sobre lei, sobre o direito. Se eu estou conversando com um mecânico, eu vou iniciar a conversa falando sobre os carros, os caminhões. Queridos, se eu estou conversando com um caminhoneiro, eu vou conversar sobre as viagens pelas estradas do nosso país e deixar que a pessoa fale daquilo que ela conhece, criando assim um vínculo de amizade. Nós vamos encontrar pontos em comum. Sabemos que algumas pessoas rejeitarão o Evangelho. Nem todas com quem estudamos a Bíblia se convertem, mas devemos fazer todo o possível para garantir que antes que rejeitem o Evangelho, entendam o que estão rejeitando. Queridos, nós deveremos explorar todos os métodos possíveis para alcançar as pessoas. Explore as mídias sociais como um possível areópago, onde vamos representar o Evangelho para os incrédulos. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Seja você um mecânico, seja você um dentista ou um médico, Deus vai usar você dentro da sua profissão. Deus vai nos iluminar. O Espírito Santo vai nos sugerir como agir, o que falar, porque nós temos que transformar o ambiente onde trabalhamos num centro de evangelização, para que toda pessoa que entrar em contato com você dentista, com você médico, com você mecânico, com você caminhoneiro, toda pessoa que se encontrar com você, ela vai ouvir de Jesus Cristo. Mas deveremos buscar sempre pontos em comum, como fez Paulo. Se Paulo tivesse atacado diretamente os deuses dos atenienses, ele não teria alcançado os corações. Nós precisamos primeiramente fazer amizade com as pessoas, fazendo amigos para Deus, fazendo amigos com o interesse de conduzir as pessoas a Deus, explorando os pontos em comum e conduzi-las ao nosso querido Salvador Jesus Cristo.
Deus vai usar você, meu querido irmão. Quando nós dizemos assim: Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me, guia-me com o teu Santo Espírito, mostra-me como alcançar cidades que ainda não foram alcançadas, mostra-me como usar a minha profissão, o meu escritório, enfim, Pai querido, usa-me onde eu estiver, da forma que o Senhor desejar. Que o Espírito Santo me use como um agente teu, batizando-me com o Espírito Santo, usando-me como uma testemunha de Jesus Cristo, ensinando-me o método para alcançar as pessoas e conduzi-las a Jesus. Se você orar desta forma, meu querido irmão, o Espírito Santo vai usar você poderosamente. A minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre mim, que Deus nos use, que Deus nos faça testemunhas de Jesus Cristo. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.